Declaro reabertos os trabalhos, cumprimentando todos os pares e digno procurador de justiça, servidores. Em mesa, o 154 da pauta. O relator é o desembargador João de Gataz, o apelante é o Estado de Mato Grosso versus Elvino de Souza Barbosa. É uma ação de cobrança, conversão de cruzeiro real, pagamento das diferenças salariais. Esse julgamento é composto pela primeira vogal, o desembargador Vandimar, e pela minha pessoa. Com a palavra o doutor relator. Senhor presidente, eu pedi para a assessoria encaminhar para mim, se puder deixar para mais daqui a pouco. O senhor não lembra do voto? Em mesa o 12 da pauta, uma apelação, o Estado de Mato Grosso, apelante, e a Plaenge Empreendimentos Limitada. Aqui que trata, aqui é mandado de segurança, é sobre aquela questão da liberação de mercadorias apreendida. A ordem foi concedida parcialmente. O Ministério Público absteve de manifestar neste processo. Eu estou encaminhando o voto no sentido de há uma preliminar da adequação da via eleita, que eu estou analisando conjuntamente com o mérito, é o 12, e há uma preliminar de carência da ação que eu estou rejeitando. É a apreensão de mercadoria, pendências fiscais, retenção injustificada. Eu entendo que o fisco ele pode apreender a mercadoria apenas para fazer a atuação, a não ser que ela seja uma mercadoria ilícita, né? Aí, evidentemente, que ele está legitimado a manter a apreensão, mas não é o caso. É uma empresa que atua no ramo de construção civil, a Plaenge, então ela tem uma pendência, foi apontado pelo fiscal como uma dívida, em decorrência disso ela quer manter a apreensão. O juiz concedeu parcialmente e eu estou rejeitando a preliminar da adequação da via eleita e de carência da ação, e no mérito eu estou negando o provimento do recurso para manter a concessão da ordem para a liberação da mercadoria, especificamente daquela mercadoria que foi apreendida. É assim que estou votando. De acordo? Então, por votação unânime, rejeitou as preliminares e, no mérito, negou o provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Em mesa, o 19 da pauta, processo também da minha relatoria, é uma apelação com remessa necessária. O apelante é o Estado de Mato Grosso e o apelado é o João Paulo Alves de Araújo. O que está em julgamento é uma sentença originária do mandado de segurança, que tem como escopo abster de exigir o pagamento de ICMS incidente sobre a TUSD da unidade consumidora número 21.83.83. Foi concedida a segurança. O parecer da douta Procuradoria é pelo desprovimento do recurso. Eu estou votando, há uma preliminar de legitimidade passiva que eu estou afastando, rejeitando, a limitação de incidência de consumo efetivo, orientação da instância extraordinária, notadamente do STJ. O apelo eu estou votando pelo desprovimento e ratificando a sentença. É a matéria também já conhecida deste sodalista. Então, por votação unânime, rejeitou a preliminar e, no mérito, desproveu o apelo. E, em sede de reexame, ratificou a sentença. 20 da pauta.
apelação com remessa necessária, apelando do Estado de Mato Grosso. O apelado é CC Cuiabá Aluguel de Máquina e Equipamento. Aqui, no caso, é um mandado também de segurança, liberação de mercadoria, apreensão ilegal, ato ilícito, meio coercitivo para cobrança do tributo, não incidência do ICMS. Foi concedida, o parecer é pelo desprovimento do recurso. Mantido o parecer, eu estou desprovendo o recurso e em sede de reexame necessário, eu estou rejeitando a preliminar, na verdade, da carência de ação. No mérito, estou negando o provimento e em reexame estou ratificando a sentença, em consonância com o parecer. De acordo. Então, conclusão do julgamento, a unanimidade rejeitou a preliminar e, no mérito, negou o provimento. Em reexame, ratificou a sentença. 85 da pauta. Aqui já é uma execução fiscal, é uma apelação na comarca Nova Mutum. É o Estado de Mato Grosso que está recorrendo. Quem está no polo passivo do recurso é o Cirilo Vanderlei Fert. É uma execução fiscal, objeto é uma dívida ativa, pedido requer que seja decretada a execução da dívida citada. O juiz julgou extinto o processo por ser de valor de ação irrisório. Isso aqui é aquela questão do valor irrisório. Eu estou, obviamente, já em posição já firmada até por esta Câmara, reformando a sentença. Portanto, estou provendo o recurso. De acordo. Teve uma decisão sobre prescrição intercorrente. Neste caso aqui, não. Não. Eu lembrei, isso Ah. me fez lembrar. Perfeito. Sim. Estava até com um sobrestatus lá, dependendo disso, parece que me julgaram. Vou ter que falar uma graça. Sim. Então, eu estou provendo o recurso. Então, a unanimidade proveu o recurso nos termos do voto do relator. O 86 da pauta. O 86 da pauta é uma apelação do Estado de Mato Grosso e consta como apelado Pimenta e Pimenta Limitada e outros. Aqui eu estou provendo o recurso porque aqui se trata de a matéria é a prescrição intercorrente. Nesse caso, não ocorreu. Há arquivamento provisório, inexistência, inércia da Fazenda Pública que não está caracterizada, não restou caracterizada, por isso que eu estou provendo o recurso. Todos de acordo? A unanimidade proveu o recurso nos termos do voto do relator. 87 da pauta. É uma apelação na comarca de Rondonópolis. O apelante é o Estado de Mato Grosso e o apelado é a Sacomã Materiais de Construção Limitada. Aqui é uma execução fiscal também, decretada, foi julgado extinto o processo. Nesse caso aqui, diferente do anterior, houve o abandono da causa. Foi intimado previamente o Estado para impulsionar o processo e ele não o fez. Então, nesse caso, eu estou desprovendo o recurso para manter a sentença atacada. Todos de acordo? Estou negando o provimento para manter. A unanimidade negou o provimento ao recurso dos termos de voto do relator. Aqui temos execução fiscal, pagamento antes da citação, descabimento dos honorários. Eu estou desprovendo o recurso. Então, eu vou colocar em mesa, simultaneamente, 88 da pauta e o 89 da pauta. 88 e 89. Ambos os recursos eu estou desprovendo. É que os honorários advocatícios e as custas processuais de descabimento. Por quê? Porque antes da citação ele fez o pagamento administrativo. Então, não incide, obviamente, os honorários advocatícios, o princípio da causalidade, e muito menos as custas processuais. É assim que estou votando. Todos de acordo? Então, há unanimidade para proclamação para os dois anunciados. A unanimidade desproveu o recurso nos termos do voto do relator.
Se há dois processos, o 90 e o 91, que a matéria é idêntica. Aqui, no caso, é a inércia do exequente por mais de 5 anos. E, de fato, restou comprovado. Estou a me referir o processo pautado número 90 e o 91. A matéria é suspensão do processo, inércia do exequente por mais de 5 anos, prescrição intercorrente caracterizada, recurso desprovido. Nesse caso aqui, restou caracterizado. Então, eu estou desprovendo para manter a sentença do juiz que extinguiu o processo, reconhecendo a prescrição intercorrente. Todos de acordo? Então, o 90 e o 91, a proclamação é a seguinte: a unanimidade negou o provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. O 147 aqui trata-se de uma remessa necessária, John Deere Brasil S.A. versus Estado de Mato Grosso. É o mandado de segurança, mercadorias apreendidas em virtude da cobrança de ICMS. Atado em número tal, pedido liminar para liberação da mercadoria, decisão, ordem concedida. O parecer é pela ratificação da sentença. Eu estou, na verdade, aqui nesse caso, eu chamo a atenção dos eminentes pares, diferentemente daquele outro caso, eu estou votando diferente do parecer, porque restou demonstrado que, no caso, em análise, a parte impetrante não juntou as notas fiscais que comprovasse, obviamente, a ele ser o titular daquele bem apreendido. Então, há uma irregularidade. Ora, se você faz a apreensão e o suposto proprietário não traz a nota fiscal, como que você comprova a sua propriedade? Então, nesse caso, eu estou retificando a sentença para denegar a segurança, diferente do que julgou o juiz de primeiro grau e também o parecerista opinou. Trago aresto deste tribunal nesse sentido. Todos de acordo? Então, a unanimidade retificou a sentença para denegar a ordem nos termos do voto do relator. Por fim, fechando o ciclo do direito tributário, o 178 da pauta. É uma apelação com remessa necessária, apelante ao Estado de Mato Grosso e a Metur Turismo Limitado. Aqui é a matéria da TUSD, a cobrança do ICMS incidente sobre a TUSD. O juízo concedeu a ordem e o Estado está a recorrer dessa sentença, objetivando a sua modificação. O parecer da Procuradoria não há parecer por ausência de interesse público. Eu estou desprovendo o apelo do Estado e retifico o ato sentencial somente para corrigir o erro material de modo a indicar a correta unidade consumidora da impetrante. Estava indicando um número na sentença, constou que não era da titularidade dela. Então é só nesse sentido, por isso que eu estou fazendo uma retificação, na verdade, em parte. Então eu estou retificando. Em parte. O ato sentencial, tão somente para corrigir esse erro material. Então, a unanimidade desproveu o apelo e, em sede de reexame, retificou em parte a sentença
nos termos do voto do relator. Passando agora para o tema, aliás, vamos colocar em mesa o 154 da relatoria do colega desembargador Jones Gattai. 154 é uma apelação com remessa necessária, o tema é o RV, é o Estado de Mato Grosso e o apelante, e o apelado é Elvino de Souza Barbosa. Com a palavra, o digno relator. Senhor presidente, é semelhante ao que nós já julgamos, realmente ficou para trás por confusão que eu fiz. Eu estou negando o provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso em sede de reexame, retificando em parte a sentença. É o voto. O senhor está desprovendo o apelo? E retificando em parte a sentença. Exatamente. Todos estão de acordo? Então, a unanimidade desproveu o apelo e, em sede de reexame, retificou em parte a sentença nos termos do voto, nos termos do voto do relator. Vamos agora ao ciclo da mandado de segurança. Em mesa 11 da pauta, como a capital apelante é a Flávia Fátima Batistete Baldo versus a Câmara Municipal de Cuiabá. O que ela quer? Ela é concurso público, cargo procurador legislativo, aprovada a nomeação do cargo de tal. Foi denegada a segurança. O parecer é pelo provimento do recurso. Eu estou provendo o recurso. Ela é concurso público, cadastro de reserva, desistência dos candidatos nomeados, existência de vaga comprovada, direito subjetivo à nomeação, orientação do STJ. Então, nesse sentido, por isso que eu estou provendo o recurso. Tem um problema de ordem de classificação, presidente? Não, ela é a cabeça. É a seguinte, seria a seguinte, né? Então, a unanimidade proveu o recurso de apelo nos termos do voto do relator. (14) da pauta. Apelação com exame necessário, município de Cuiabá. Nesse caso, o apelante é o município. E Marielle Rita Batista da Silva. Mandado de segurança, concurso público, edital, cargo de técnico de educação física. Total de 20 vagas, colocadas em 27º lugar. Desistência de 7 candidatos aprovados. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Mantido o parecer pelo desprovimento. Há uma preliminar e há uma da decadência, eu estou rejeitando essas preliminares arguídas e no mérito eu estou provendo o recurso de apelo pelo município para reformar a sentença e de consequência denegar a segurança postulada por Marielle. E em sede de exame eu estou retificando integralmente o ato sentencial. É assim que estou votando. Nesse caso aqui, é diferente. Eu estou provendo o recurso para denegar a ordem. Então, a unanimidade rejeitou as preliminares e, no mérito, proveu o recurso de apelação. E, em sede de exame, retificou integralmente a sentença nos termos do voto do relator. Pelo parecer, a situação era a mesma. Mas não é. Eram 20 vagas, ela ficou em sede com 27ª. Ela ficou em sede com 7, tinha 20 vagas. 27ª para editar o concurso, requer o provimento do recurso para... Só um minutinho. Calma aí, vamos ver aqui. Não, que quando parecer, né, eu não conheço o processo, né? 20 vagas para o cargo de técnico de educação, sendo 10% delas
é que tem 10% das 20 vagas para portadores especiais. Então, são 2 vagas reservadas aos portadores especiais. E tem. Tem. Você tem que ver. Os documentos que instruem inicial demonstram que 7 candidatos aprovados e nomeados desistiram e um foi exonerado. Ela era já. Razão. Calma, eu estou dizendo para o senhor que de 20 vagas, 10% dela é reservada especial. Ela não é especial. Então não é que ela tem mais 7. Então você diminui. 20 menos 2 dá 18. 18 para chegar a 27, quanto que falta? Mas esses aí podem ter sido nomeados. Calma. Hein? 20% de 20 são 4. Então, são 16. 16 para chegar a 27, quantos candidatos faltam? Pois é, mas se não tem. Calma. candidato, Denota ainda que o certame de tal foi homologado em tal, prazo de validade 2 anos. O presente rito foi ajuizado em 2014. Não há notícia nos autos quanto à prorrogação do certame. O município de Cuiabá apresentou sua defesa, foi arguindo a legitimidade para citar. Sobreveio a sentença, etc. Aí vem. Quanto à matéria de discussão, esse tem entendimento pacificado de que o surgimento de vaga no decorrer do prazo de validade do concurso gera para o candidato aprovado, mesmo em cadastro de reserva, o direito de ser convocado para provê-la. E fundamenta o seu entendimento na premissa de que a administração pública, tal qual faz para com os concursos, com número de vaga pré-determinado, incute no aprovado o cadastro de reserva a ideia de que, em algum momento, surgir a necessidade de serviço, será ele convocado. Aí vem jurisprudência nesse sentido. Pega o processo aí, tá aí. O edital em discussão previu o concurso público para provimento de 20 vagas no cargo técnico de educação física, sendo 10% dela reservada aos candidatos portadores de necessidades especiais. Como se depreende do item 5.1, folha 24. Em outras palavras, o concurso ofertou 18 vagas em ampla concorrência e 2 para PNE, que é portador de necessidade especial. Foram chamados para nomeação e posse 19 candidatos, quais sejam os 18 aprovados e um classificado, conforme se está do documento em folha 56. E dentre esses nomeados, em ampla concorrência, houve a desistência de 6 e um pediu exoneração. Vide folha 66 e 68. Nesse contexto, existem 7 vagas em aberto junto à administração municipal para o cargo técnico de educação física, a qual a impetrante apelada alcançou a 27ª posição. Por efeito, o número de vagas livres não alcança a impetrante tão somente até o 26º candidato classificado, porque inicialmente foram convocados até o 19º colocado. E houve a vacância de somente 7 cargos de técnico em educação física. Registro que a vaga aberta ocorrida no cargo de técnico em educação física, atendente ao candidato portador de necessidades especiais, não beneficia a impetrante apelada, como sustenta na inicial. Como se vê, as vagas abertas de que a administração necessitava devidamente preenchida são de número 7, estando a apelante classificada em 27ª posição. Não é ela a próxima a ser nomeada, segundo a ordem de classificação que consta das folhas 60. Mas a 26ª candidata. Tem uma candidata antes do que ela. Por isso que eu estou votando nessa sentença. sentença. No parecer não consta isso aí. Mas no processo está. Se você examinar os documentos. Pela sentença que está aqui copiada no parecer e o parecer. Isso. Né? Agora, se você olhar os documentos, você vai ver que é isso. Então, por isso que eu estou encaminhando o voto, no sentido de rejeitar a preliminar. porque é mandado de segurança. É mandado de segurança. Ela talvez consiga. Pode conseguir, mas aqui não. Ela indica a outra como É, consórcio aqui não teve nem ela. para dizer se tem interesse. Todos de acordo? Todos de acordo? Então, a unanimidade rejeitou as preliminares e no mérito proveu o recurso de apelo. E, em sede de reexame, retificou integralmente a sentença. Desembargadora Maria Aparecida.
em mesa o 113 da pauta, comarca de Comodoro, município de Nova Lacerda versus Muntendã, administração colonizadora, comércio e indústrias da Amazônia Limitada. Aqui se trata de um mandado de segurança para que a autoridade coatora seja compelida a emitir certidão de autorização de ocupação de uso de solo da usina hidrelétrica CGH Saxão. Sentença julgou procedente o pedido, portanto concedeu a ordem. Colhido o parecer, este opinou da lavra do eminente colega e amigo Luiz Eduardo Jacó, que encontra-se de corpo presente nesta sessão, opinou pelo provimento do recurso. Eu estou dando parcial provimento e retificando em reexame a sentença para afastar a determinação de expedição da certidão de autorização de licença de ocupação e uso do solo. De acordo? Então, a unanimidade proveu em parte o recurso de apelo e, em sede de reexame, retificou parcialmente a sentença. Dez e mesa. É uma apelação da Comarca Capital, apelante ao Estado de Mato Grosso e o Alaor Rezende de Abreu, que é a parte apelada da minha relatoria. Aqui é uma ação de indenização vítima de erro judiciário, uma vez que a ação executória, distribuída sobre o número 520 de 92, perante a segunda vara da Comarca Diamantino, na qual figuravam o Instituto Nacional de Colonização da Reforma Agrária, INCRA, e José Lins de Abreu, magistrado daquela comarca, efetuou bloqueio online no montante de R$ 125.255,07 da conta corrente do requerente. Aqui acolheu parcialmente o pedido. Não há parecer.
O Estado é o recorrente dessa ação indenizatória por dano moral. O juiz julgou, condenou o Estado ao pagamento de R$10.000 a título de indenização por dano moral, acrescida em correção monetária. O Estado apela, onde ele argue preliminarmente a impossibilidade jurídica do pedido e a legitimidade passiva, o fundamento de que a regra da responsabilidade extracontratual das pessoas jurídicas de direito público por danos aos seus agentes possui limite de incidência, pois os casos praticados no exercício de ofício jurisdicional estão relacionados tão somente à hipótese de condenação injusta no juízo penal e na prisão exorbitante. Assevera ainda que a inclusão de todo e qualquer ato judicial causador de dano acabaria por tolher a liberdade e a independência do magistrado. No mérito, defende a inexistência da obrigação de indenizar e, por isso, requer o provimento do recurso. Não houve aqui, nesse caso, as contrarrazões. A Procuradoria absteve-se de emitir parecer. É a síntese. Como já coloquei, o Estado foi condenado pelo fato de que o juiz, em um determinado processo, ele determinou a realização da penhora online, daquela importância declinada. Eu estou a consignar que o cartório de registro de imóvel, onde se encontra matriculado o bem penhorado nas ações executivas, informou que o imóvel havia sido transferido por José Lins de Abreu à empresa Mipron Mineração em procedimento mineral limitado, na data mediante escritura pública constituição sociedade comercial por cota de responsabilidade limitada, que na sequência o procurador da autarquia exequente requereu a aplicação do artigo 130 do CTN, no sentido de estender a responsabilidade do crédito tributário aos adquirentes do imóvel penhorado. Afirma que o exequente juntou aos autos executivos a atualização do débito e requereu a penhora online dos ativos financeiros dos novos executados, o que foi diferido, e procedido o bloqueio daquela quantia de R$125.000. Sustenta que foi surpreendido com a constituição da referida importância dos seus ativos financeiros, pois nunca teve qualquer negócio no Estado de Mato Grosso e, ao expor suas razões na ação de execução, o processo foi chamado à conclusão pelo magistrado de primeiro grau, que, reconhecendo o equívoco ocorrido, determinou o desbloqueio dos valores imediato. Assim, nessa ação de indenização, Alaor Rezende de Abreu alegou que foi vítima do erro judiciário. Aí o juiz, o que o juiz entendeu? Ele entendeu que ficou caracterizada essa responsabilidade e o condenou. Pois bem, há uma alegada impossibilidade jurídica do pedido de legitimidade passiva, no que refere à alegação de impossibilidade jurídica do pedido de legitimidade, pelo fato de ser inaplicáveis ao caso o artigo 5º, inciso 79, e o artigo 37, parágrafo 6º, do âmbito da Constituição Federal, registro que tais preliminares se confundem com o mérito recursal, por isso que eu estou postergando o exame delas. No mérito, a questão está em analisar a responsabilidade do Estado em indenizar os supostos danos morais alegados pelo requerente em virtude do bloqueio de seus ativos financeiros ocorridos nos autos da ação de execução fiscal, movida pelo INCRA, em face de José Lins de Abreu. Com efeito, em regra, tem-se a responsabilidade objetiva do Estado pelos prejuízos de seus agentes nessa qualidade causada a terceiro, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da CRF. Ocorre que tal responsabilização, de natureza objetiva, não se aplica aos atos do Poder Judiciário em sua função jurisdicional, conforme entendimento pacífico jurisprudencial, limitando-se a configuração de tal responsabilidade nos casos de dolo, fraude ou culpa grave dos julgadores, no exercício da função, o que não se verifica nos autos. Pelos documentos que instruem esta ação indenizatória, verifique-se que na data de 25 de novembro de 87, o executado José Lins de Abreu peticionou nos autos da carta precatória, nomeando penhora o bem imóvel localizado na comarca de Apiaí, São Paulo, folha 35, denominando Ribeirão de Azevedo ou Lagoinha, conforme registro de imóvel juntado.
Vê-se também que o termo de nomeação do bem à penhora foi firmado em 30 de 6 de 89. Porém, na data de 1º de agosto de 2003, foi efetuado o registro de número 17 da matrícula 2520 do cartório de registro de imóvel da comarca de Apiaí e de uma escritura pública de constituição de sociedade comercial por cota de responsabilidade limitada, lavrada em 13 de junho de 79, no livro número 153, folha 662, do tabelionato de Itapeva, São Paulo, referente à venda do bem. Por tal razão, quando da avaliação do referido bem em questão, nomeado a penhora, o oficial de justiça fez consignar na certidão que o imóvel encontra-se em nome da empresa mineradora. Dessa forma, por conta da notícia da transferência do imóvel penhorado que for interpretada pelo procurador da autarquia exequente como sendo uma fraude à execução, foi formulado nos autos do feito executivo o pedido de aplicação do artigo 130 do CTN, que permite a responsabilização do adquirente do imóvel pelos débitos fiscais. Observa que o ato do executado que nomeou a penhora imóvel que não mais lhe pertencia, bem como o ato da autarquia exequente, que requereu a aplicação da regra mencionada do CTN, induziu o magistrado a erro. Vê-se ainda que a informação de que o bem penhorado não mais pertencia ao executado foi extraída inicialmente da certidão do oficial de justiça que avaliou o imóvel. Assim, de todo processado, verifique-se que ao analisar o pedido do bloqueio do numerário da empresa do seu sócio, o juiz Acó, atuante no efeito executivo, agira na certeza de que as partes estavam litigando dentro dos limites da boa-fé. Registra-se que não ficou evidenciado nenhum dolo ou culpa por parte do magistrado a ensejar o pleito indenizatório, tanto que, ao perceber o equívoco, imediatamente o corrigiu, determinando o desbloqueio do numerário pertencente ao apelado. Com razão, então, entendo que o Estado de Mato Grosso, em alegar que a responsabilidade objetiva prevista no artigo 37, parágrafo 6 da CRF, não se aplica a um ato judicial em análise, haja vista que eventuais falhas de juiz, ainda que culposa, não geram por si sós responsabilidade civil, uma vez que o dano indenizável deve advir de dolo ou fraude e não de eventual equívoco ou indução a erro. Não há notícia nos autos de que o autor, ora apelado, tenha interposto recurso contra aquela decisão equivocada que determinou o bloqueio do seu numerário, ou mesmo que houve a recusa do magistrado em perceber o equívoco. Não há nada disso nos autos. Frisa-se que não houve nenhuma situação que demonstre ter entrado na esfera subjetiva do autor apelado para caracterizar o dano moral, se toda decisão judicial que vai de encontro ao interesse da parte ou do terceiro gerar dano moral indenizável, o próprio ato judicial ficaria inviabilizado, sem falar no fato de que o Estado não teria como suportar tamanho volume de demanda, o que certamente levaria à bancarrota. Então, aí, nesse sentido, eu trago à colação lições do matogrossense, magistrado e jurista que reside no Rio de Janeiro, o Sérgio Cavalieri Filho. Quem não sabe, ele é cuiabano, nascido no Porto, e é desembargador no Rio de Janeiro, aposentado. E é uma das obras mais citadas na atualidade no campo, sobre o tema da responsabilidade civil. Aí eu faço a citação de toda essa doutrina dele e digo que, como se vê, não se pode responsabilizar objetivamente o Estado pela prática de atos judiciais que possam não ter solucionado corretamente a questão no plano fático ou jurídico. Ressalta-se que, somente no caso de dolo ou fraude, é possível cogitar-se de responsabilidade civil do Estado por ato jurisdicional, não se aplicando, nesta hipótese, a regra do artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal. Em casos assemelhados, esta terceira Câmara decidiu, eu trago aqui, portanto, decisão desta Câmara, da relatoria da colega desembargadora Maria Eutides, trago também julgados do Supremo Tribunal Federal nesse sentido,
E por isso, eminentes pares, eu estou encaminhando o voto para dar provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização indenizatória ajuizada por Alaor Rezende de Abreu, que é a parte apelada, invertendo o ônus da sucumbência. É assim que eu estou votando. A unanimidade proveu o recurso nos termos do voto do relator. Encerrando esse ciclo, vamos agora à pauta geral. Desembargadora Wandimara, 79 da pauta, é um agravo de instrumento da comarca de Alto Floresta, agravando Daniel Barros de Moura Abreu e outros municípios de Alto Floresta. É uma ação de reintegração de posse e loteamento denominado Alvorada. O senhor está com a pauta. Senhor presidente, esse loteamento denominado Alvorada está destinado à construção de casas populares, a ser financiado pela Caixa Econômica. E esses agravantes são duas famílias, 2 casais que estão cadastrados para o programa. Em razão disso, eles resolveram invadir a área. O juiz concedeu a liminar de reintegração de posse, pleiteada pelo município de Alta Floresta. Eles agravaram e eu estou entendendo que a decisão está correta. Eu estou desprovendo o agravo. Jones, a unanimidade, desproveu o recurso nos termos do voto da relatora. A emesa 80 da pauta é um recurso de agravo de instrumento, é o município de Araputanga e o Josemar Rebole Pinto, microempresa. É uma ação de obrigação de fazer, contrato administrativo e aditivos, um contrato de prestação de serviço de fornecimento de software, obrigação não cumprida em sua totalidade, agravo da decisão que indeferiu os efeitos da tutela ante a inteligência verificada ao obrigar o requerido a prestar o serviço de forma precária, sem procedimento licitatório, contrato de pagamento. O parecer é pelo provimento do recurso. Mantido o parecer, eu estou provendo o recurso. De fato, é uma ação de obrigação, tutela antecipada, indeferida, empresa fornecedora, fim de exercício contábil, meio coercitivo para recebimento do crédito, impossibilidade e existência de outros meios para o recebimento, quitação de parte considerável do contrato, requisitos legais preenchido, decisão reformada, recurso provido. Todos de acordo? Então, a unanimidade proveu o recurso nos termos do voto do relator. O 114 da pauta da minha relatoria é uma apelação com remessa necessária, apelante é o município de Poconé e a Energisa Mato Grosso, distribuidor de energia elétrica. É uma ação de cobrança, pagamento de faturas mensais atendentes ao consumo de energia elétrica do Departamento de Água e Esgoto e do setor da administração pública, dentre eles o Paço Municipal, postos de atendimento, secretaria, escolas municipais, creche, etc. Segurança, sentença julgou, não há parecer, eu estou provendo parcialmente o recurso. Há uma alegação de preliminar, de ausência de dilecidade recursal e de inépcia da inicial, que estou rejeitando. Fato constitutivo do direito do autor demonstrado, responsabilidade do município pelo pagamento do serviço de energia usufruído, honorários advocatícios, necessidade e adequação, apelação parcialmente provida. A parcialidade, provendo parcialmente e retificando em parte a sentença, apenas para reduzir os honorários advocatícios ao patamar de R$2.000, só aí, nesse sentido. Todos de acordo? Então, a unanimidade rejeitou as preliminares e proveu parcialmente o apelo. E, em sede de reexame, retificou em parte a sentença nos termos do voto do relator. Não é tudo agora. Quero aqui que vem. Embargo de declaração. Eu vou pedir a colaboração dos colegas
Eu tenho aqui embargo de declaração, o RV, liquidação parcial, eu estou acolhendo em parte, e são, respectivamente, eu vou fazer a minha lista dos embargos, o 93 da pauta, é o 109 da pauta, estes dois processos, esses dois embargos, eu estou acolhendo parcialmente para determinar que vá à liquidação os honorários do advocatício. Todos de acordo? A unanimidade acolheu em parte os embargos de declaração nos termos do voto do relator. Mais embargo de declaração, agora são aquela matéria de que o Estado insiste, a tese de que, à luz da regra do artigo 168, os servidores do Executivo não teriam direito ao RV. Então, eu estou, nesse caso, rejeitando os embargos de declaração, que são, respectivamente, o 96, o 98 e o 99. 98, 96, 98, 99, 99. Todos eles eu estou votando no sentido de rejeitar. Quer dizer, como eu disse, é a tese que o Estado quer que prevaleça da isenção da URV aos servidores do Executivo. Então, por essa razão, estou rejeitando. Todos de acordo? Então, todos esses anunciados, a proclamação é a mesma. A unanimidade rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do relator. Em mesa 95 da pauta, a matéria suscitada nesses embargos, objeto aqui de embargabilidade, é um acordo de apelação, é sobre o IPCA, aplicação, possibilidade de pendência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal sobre a questão, ausência de vício previsto. Eu estou rejeitando esses aclaratórios, que é o 95 da pauta. Todos de acordo? A unanimidade rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do relator. Eu tenho ainda um de número 100 da pauta, que é o Estado de Mato Grosso, é sobre concurso público. Eu estou rejeitando para manter o acordo, objeto de embargabilidade, e o 105 também, que é rejeitando também que eles alegação de omissão de acordo e não há nenhuma omissão no acordo. Então, portanto, o número 100 e o número 105 eu estou rejeitando os embargos de declaração. Todos de acordo? A unanimidade rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto da desembargadora Maria Aparecida. Tem um embargo de declaração 94 da pauta. Estou adiando esse. Então, a pedido da digna relatora, o 94 será julgado na sessão do dia 5 de dezembro. O 92, agora eu vou fazer a lista da desembargadora Wandimar. A senhora tem o 92, tem o 103, não sei se é a mesma matéria, o 104, o 106, o 107 e o 108. É tudo RV e eu estou acolhendo parcialmente. Já está acolhendo parcialmente para mandar para liquidação. Isso. Todos Eu estou eles. de acordo, desembargador Jones. A unanimidade acolheu em parte os embargos de declaração nos termos do voto da relatora. Portanto, essa é a proclamação para todos que foram anunciados da relatoria da colega desembargadora Wandimar. Agora, o agravo regimental, eu tenho uma lista. Aqui eu tenho em mãos que é assunto da URV, que é a aplicação do 168. É o 55 da pauta, agravo regimental, agravo interno, na verdade, que eu estou desprovendo.
A tese é a aplicabilidade do 168. Então, a unanimidade desproveu o recurso. Eu tenho também o 60 da pauta, agravante do Estado de Mato Grosso, também é o RV, na mesma matéria. Estou desprovendo o recurso. Tenho 63, também, a mesma matéria, o RV, eu estou desprovendo o recurso. Então, a unanimidade desproveu o recurso. O 66 da pauta, também o RV, desprovendo o recurso. A unanimidade desproveu o recurso. O 68 da pauta, o 68, 60, 70, 68, 70, 71, 71, 74, também todos eles a mesma matéria do desprovendo o agravo interno. Todos de acordo? A unanimidade desproveu o recurso nos termos do voto do relator. Todos esses que foram anunciados. Por gentileza, se a senhora puder anunciar, e depois a desembargadora Wandemar, que tem muitos. Os meus são, da minha relatoria, são 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 59, 61, 62, 65, 72, 73. Todos eles eu estou dando parcial provimento. Unanimidade deu parcial provimento ao agravo nos termos do voto da relatora. Meu, o 45, o 64 e o 76 não é o RV e eu estou negando o provimento. Dois é sobre a aplicação da TR e o outro é aquele prazo estabelecido pela Lei Estadual 7.692 de 2002, que determina que o órgão aprecie em 20 dias os pedidos da parte na questão ambiental. Então, esses três eu estou desprovendo, tá? Anuncio o resultado, por unanimidade, desproveram os agravos internos 45, 64 e 76. Os demais é tudo RV. Uma parte é reapreciação da matéria em razão da devolução da matéria pela vice-presidência, mas o resultado é o mesmo, é tudo parcial provimento para fins de determinar a realização de liquidação por sentença, por arbitramento, com a finalidade de reestruturação, de aferir se houve reestruturação na carreira, conforme a gente vem julgando. Então, eu vou falar os números agora. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 54, 58, 67, 67, 69, 75, 77, 78,
184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 e 233. Todos, parcial provimento. Por unanimidade, a Câmara deu parcial provimento aos agravos internos. 59, o 59 eu estou desprovendo o recurso. O 59 é unanimidade de desprover o recurso nos termos do voto da relatora. Quem tem ela para mim? Vamos passar agora para o bloco dos processos eletrônicos. Em mesa, o número 1 da pauta da minha relatoria é o recurso de agravo do instrumento, tendo como agravante o município de Sorriso e tendo como parte agravada o Ministério Público Estadual, nele a questão aqui é matéria de creche, vaga em creche municipal, direito garantido pela Constituição Federal. A Procuradoria, em parecer da lá, o doutor Edmilson, manifestou pelo desprovimento do agravo. Ouça, se a doutora Procuradoria mantido o parecer, eu estou encaminhando o voto com fundamento nos precedentes do Supremo Tribunal Federal pelo desprovimento do recurso, para manter a decisão objulgada neste agravo. Então, a unanimidade desproveu o recurso nos termos do voto do relator. Agora eu vou anunciar uma lista de processos que é a mesma matéria, execução fiscal, onde estou provendo todos eles, porque, nesse caso, houve uma penhora eletrônica, possibilidade de esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens passíveis de penhora demonstrado. Então, em todos eles, é o município de Rondonópolis. Vou anunciar. Então, eu estou aqui em mesa, o 2 da pauta do eletrônico. 2, o 3, o 4, o 5 da pauta, o 6, o número 7, o 8 da pauta, nove, dez, o 11 e o 12. Todos da comarca de Rondonópolis é o mesmo assunto. Desembargador, nesses todos houve penhora. Houve penhora eletrônica no sistema de eu estou colocando possibilidade de esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens imóveis possíveis de penhora, demonstrado esgotamento. Recurso provido. Todos eles. Todos de acordo? Então, todos esses que foram anunciados, trata-se de processo judicial eletrônico, portanto, é da pauta do eletrônico. Todos eles eu estou provendo o recurso. Então, por votação unânime, proveu o recurso nos termos do voto do relator.
pares, digno procurador de justiça, servidores. Não havendo mais nenhum processo em pauta para essa sessão, eu declaro, portanto, encerrada e aguardando todos para a próxima sessão, que será realizada no dia 5 de dezembro. Mas depois, se vocês quiserem receber alguma orientação da professora Maria Aparecida sobre japonês, vai ter de ser. Eu acho que nós temos que concentrar tudo, viu?